Oi, vlog, tudo bem? Eu tô aqui pra começar, um novo vlog. E esse vlog, ele é muito peculiar, porque eu resolvi juntar o útil ao agradável, que é o seguinte: o tema desse vlog, vocês já sabem pelo título, mas é basicamente lendo autoras que eu não gostei, ou seja, dando uma segunda chance para duas autoras cujos livros eu li, pelo menos um, eu li apenas um na verdade, e detestei a experiência. Mas eu acredito que é sempre bom dar uma segunda chance para alguns autores, até porque a gente amadurece e tem toda aquela coisa do Heráclito de você não pode entrar no mesmo rio duas vezes porque você mudou e o rio também, sabe assim? Então nesta vibe que hoje, neste vlog de leitura, eu vou ler Emma, da Jane Austen, e Noiva, da Ali Hazelwood. Jaque, por que você tá dando uma segunda chance? Como que foi sua experiência com as autoras? Vamos lá. Eu li Jane Austen em 2019, na época da faculdade, eu tinha 21 anos. Eu li com a minha amiga Tiffany. Nós duas lemos, ela tem uma edição de Orgulho e Preconceito. Eu peguei uma na faculdade. E assim, resumo da ópera, detestamos. Eu vou falar só por mim, não vou falar pela Tiffany. Na época eu tava obcecada por literatura russa, foi quando quando eu comecei a comprar livros do Tolstói, não sei o que, estão até ali, tem vários que eu não li ainda. E, amigos, eu falei assim, vamos ler esse aqui, né, vamos ver o que tanto falam. E eu lembro que eu achei Orgulho e Preconceito chato, porque eu falei assim, nossa, nada acontece. E na época eu conversei com a Natália, porque a Natália já tinha lido, a Natália já gostava muito de Jane Austen, ela já tinha lido muitos livros da autora, não sei se já tinha terminado de ler todos. E aí eu fiquei, nossa, mas nada acontece, não tem um barraco, um negócio, porque a gente tinha vindo de Ana Karenina. Ana Karenina é o puro suco do barraco do século XIX. Por quê? A Ana é basicamente uma mulher adúltera. E lá, claro que tem bailes e não sei o quê. E em Orgulho e Preconceito eu ficava assim, nossa, mas só tem baile, casamento, e é isso? E hoje eu adoro assistir a série Bridgerton. E assim, essa semana eu tava aqui bem bonita e bela, olhando ali os e-books da Amazon e tal. Eu li pro Emma olhou pra mim, e eu falei, vou ler esse livro. E eu li o primeiro capítulo, e assim, o primeiro capítulo de Emma já é um dos meus primeiros capítulos favoritos. Por mais que eu não goste, talvez eu não goste do livro, eu não sei, Emma já deu de 10 a 0 em muito primeiro capítulo por aí. Então eu resolvi dar uma segunda chance pra Jane Austen, dessa vez com Emma. E no futuro, lá na frente, eu tento reler Orgulho e Preconceito. No caso da nossa amiga Ellie Hazelwood, eu li A Hipótese do Amor no Hype. Geralmente, a minha relação com livros hypados é a seguinte, depende do gênero. Por exemplo, tá muito hypado Quarta Asa, eu não tenho nenhum interesse em ler Quarta Asa. Não me despertou ainda. Talvez desperte em algum momento, porque às vezes acontece. Mas hype de livros de romance romântico geralmente me interessam, porque eu sou uma leitora, eu comecei a ser leitora pelos romances, e por mais que eu tenha me afastado deles, eu sempre volto. Então, eu não me importo em ler hype romântico, assim, eu gosto muito. Então foi assim que eu li Helena Armas, Abby Jimenez, Emily Henry, que eu adoro e tô muito ansiosa pelo próximo livro dela. Então assim, amigos, falei, vou dar uma chance pra Hipótese do Amor, eu detestei o livro. Eu achei chato, eu achei lento. Eu não sou muito ligada em trope literária, eu já sabia que era um Enemies to Lovers. Enemies to Lovers não. Que era um fake dating, que era uma inspiração em dois personagens do Star Wars e tudo mais. Mas eu li e falei, ai, não achei tudo isso não que as pessoas falam. E olha que é romance eu não exijo muita coisa, sabe assim? Mas a Ellie Hazelwood continua muito hypada, todo mundo gosta muito dela. Eu falei, vou dar uma chance pra essa diva, mas eu vou dar uma chance com um livro sobrenatural dela, que é Noiva. Não sei o que eu vou achar, na minha cabeça ele passa uma vibe de Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas, que tem romance, putaria e tem também fantasia, mas fica no background, sabe? É um pouco nessa vibe que eu tô achando. Vamos ver o que eu vou achar dessas leituras. Eu comecei esse vlog, então, por Emma. Então, Emma já estou lendo. Noiva eu ainda não toquei no e-book, mas eu vou tocar ao longo dos próximos dias. No momento, eu estou em 15%, 18%, na verdade. Eu tô na primeira parte, né, que o livro é dividido em 4 partes de 18 capítulos, se eu não me engano. Eu tô no capítulo 10. E divertidíssimo. Galera, que divertido esse livro. Cheguei um pouquinho mais perto pra gente conversar sobre Emma. O que Emma conta? Emma conta, basicamente, a história de uma menina rica que mora no campo com o pai dela. Ela é rica, linda, maravilhosa, tem empregados, enfim, ela é da alta classe inglesa. E o hobby da nossa amiga Emma é ser o quê? Uma casamenteira, um cupido. E é isso que ela faz, ela se sente o próprio santo casamenteiro, Santo Antônio.
E o livro começa quando a preceptora dela, né, a governanta, na verdade, da família, está fora da casa porque ela se casou. E ela se casou com um pretendente que a Emma arranjou ali. E é basicamente isso. E a Emma é uma personagem, assim, muito egocêntrica, mas é um egocêntrico muito peculiar, porque ela tá fazendo as coisas não pensando nos benefícios dela, e sim pensando no outro. É até um pouco altruísta, só que ela faz de uma forma meio torta. Então, aqui no começo do livro, ela tá reclamando, o pai dela, principalmente, tá reclamando, né, dessa governanta que se casou e ele gostava muito dela e não sei o quê. E ela resolve continuar fazendo isso. Então chega uma menina, uma estudante de 17 anos, a Harriet, que ela não tem pai nem mãe, mas ela mora ali no internato, né? Ela tá... E a Emma conhece ela e tudo mais e fala, nossa, acho que vou arranjar um casamento pra Harriet. É tudo que ela precisa pra ser feliz e pra ter uma boa vida, uma vez que ela é uma filha que não tem pais e isso era muito mal visto. Então a Emma vai em busca disso, né? Só que nesse interim tem um cara chamado Sr. Martin que tem um interesse na Harriet. Ele até manda um negocinho assim, uma cartinha falando que tá pensando em casar com ela. E a Harriet, admirada pela Emma, se deixando levar pela Emma, pergunta, senhorita Emma, qual que é a sua opinião sobre isso? E a Emma fala assim, olha, a decisão é sua, mas se eu fosse você, ele é um pobretão, um fazendeiro, por que eu me casaria com ele? E a menina fala assim, você tem razão, não vou casar não. E é isso. Então a Emma, ela é meio manipuladora, assim, com as coisas, e ela não percebe o impacto disso na vida das pessoas. Além disso, tem um cara, que é o Sr. Knightley, inclusive lembrei da Keira Knightley lendo este nome, que é o cunhado da irmã da Emma, né? Porque ele é irmão do cunhado da Emma, que é casado com a irmã dela, a Isabela. E ele fala assim, no primeiro capítulo, senhorita Emma, eu sou o único que te repreende, que não concorda com as suas opiniões. E de fato. E aí você olha pra ele e fala assim, este é o par romântico da Emma. Matei o livro. Enfim, gente, então é isso. Eu tô acompanhando aí essas aventuras da Emma, dela tentar casar o povo. Vou ver também como que ela vai se casar. Pelo que eu andei pesquisando, esse é um livro menos de romance romântico da Jane Austen. Ele tem uma vibe mais desenvolver ali os conflitos dos personagens, que, né, o romance romântico, o casamento, enfim, até porque a Emma já tem tudo. Ela tecnicamente não precisa se casar pra ter uma boa vida, ela já tem uma boa vida. Inclusive tem um pai meio hipocondríaco, meio maluco, que não quer que ela se case, não queria nem que a irmã dela tivesse se casado, enfim. E é nesse pé que estou do livro, e no momento estou me divertindo. Eu me diverti muito com esse livro ontem no shopping, ali na hora do almoço, e foi assim, ótimo. Então, Emma tá sendo uma experiência formidável. Oi, amigos, sim, tô no meu quarto tá o quê? Vazio, só tem minha cadeira aqui e a minha estante. Cama. E eu tô aqui nessa skin leãozinho, porque eu tô indo na academia, daqui a pouco eu vou prender o cabelo, mas eu vim comunicar a vocês que terminei Emma da Jane Austen. Em breve a gente vai conversar a respeito. Eu tô, inclusive, lendo os textos de apoio, então falta um, se eu não tô enganada, eu vou ler agora na academia e terminar o livro oficialmente. Mas a história da Jane Austen eu já terminei. E, preciso dizer, não gostei tanto do final. Do final não, do desenvolvimento do final. Porque, conforme eu falei pra vocês, Emma foi um primeiro capítulo incrível pra mim. Eu gostei muito do início do livro. Mas, o desenvolvimento eu não gostei tanto. Eu achei um pouco maçante. Não sei explicar. Depois eu volto pra falar com vocês. A Emma é uma personagem interessante, mas, enfim, tem coisas pra falar sobre o livro que eu vou falar mais pra frente. Oi, vlog, tudo bem? Vocês sabem que dia é hoje? Eu vou falar pra vocês. Hoje é dia 15 de maio. Eu estou em 60% de noiva e eu ainda não conversei com vocês sobre Emma, porque eu não tive tempo e noiva me deixou obcecada. Eu passava 80% do meu tempo pensando em noiva e os outros 20% eu torcia pra que alguém falasse de noiva comigo. Esse é o nível que eu estou nessa leitura. Sim, eu tô gostando muito. Já fica aí o spoiler, mas depois a gente conversa. Oi, vlog. Vamos falar de Emma? Já vou começar pedindo desculpa por esse ângulo de centavos. A única coisa bonita que tem aqui é o meu quadrinho do 747 que eu ainda não levei pra minha casa. Estou mais ou menos na casa dos meus pais, que também é minha casa. E vamos falar de Emma. E só hoje, sexta-feira, que eu tô na casa dos meus pais de novo, eu vim falar sobre ele. E assim, amigos, o que eu achei, o que eu não achei, não gostei.
É claro que assim, a minha segunda tentativa com Jane Austen foi muito superior a de Orgulho e Preconceito, porque Orgulho e Preconceito eu realmente detestei. E eu ainda tenho vontade de ler ele daqui uns anos, assim. Vão amadurecer mais a minha cabeça, ficar mais velha, passar dos 30 pra eu ler. Mas Emma, ele começou muito bem e ele se desenrolou meio chato, assim, pra mim. Porque, assim, eu entendo que a Emma é uma personagem que não deve ser levada a sério, até porque isso a galera fala nos textos de apoio. Eu entendo, compreendo. Só que às vezes essa menina passa dos limites. Primeira coisa que eu fiquei um pouco incomodada. Primeiro, um ponto a se lembrar. Esse livro da Jane Austen, ele não é romântico, ele não é focado no romance da protagonista, mas ele é focado em muitos outros romances, e o romance da protagonista vai ficando por último. O que é interessante, o que é disruptivo para a época, eu diria. E até o que é disruptivo para os próprios livros da autora, porque ela escreveu livros, obras, focadas em romances românticos. Então ela escreve uma protagonista que tá lá no século XIX, só que ela tem tanto dinheiro, né? Ela tem uma vida abastada, o pai dela faz com que ela tenha uma vida tão confortável que ela não sente necessidade alguma de se casar, de ter um casamento pra continuar sobrevivendo. Por quê? Lembramos, é difícil ser mulher no século XIX. Tudo bem que aqui a gente tá falando de uma mulher branca, nobre, a gente não tá falando, né, da questão que aqui nas Américas a galera estava sendo escravizada e tudo mais, aquela coisa toda que todos vocês sabem. Então, vamos fazer esse disclaimer básico e muito importante da nossa história. Aí, tem todo o desenrolar. A Emma fica tentando criar casais e esse aqui funciona com esse aqui funciona com outro. Só que o meu ponto aqui é a injustiça que ela fez com a Harriet, porque a Harriet é a menina que tinha interesse no Martin, como eu falei pra vocês no take passado. Só que a Emma bota na cabeça dela que ela não tem que casar com o Martin, ela tem que casar com outra pessoa. Que eu nem lembro mais quem é o nome do cara. O filho do marido da governanta dela que se casou. Que eu não lembro o nome. Não gostei desse personagem. O senhor Knightley odeia ele. Eu também não gosto desse menino. Mas enfim. E óbvio que dá errado. E aí, mais pro final... Aí tem um povo fofocando, tem umas discussões ao longo do livro e tudo mais. Chegando pro final do livro, né? Porque o romance da Emma com o Sr. Knightley acontece realmente no final. Mas antes disso acontecer, tem um momento em que ela se dá conta de que ela tá apaixonada por ele. Ela vai ficar reclamando da Harriet. Porque ela assume das vozes da cabeça dela. A gente sabe que a Emma é uma personagem que ela dá luz, ela dá voz aos pensamentos intrusivos, às vozes da cabeça dela. Porque ela acha que fulano e beltrano tem que se casar e ela fica lá tentando casar a galera, mesmo que ninguém tenha pedido ajuda dela. Até aí tudo bem. Aí chega um momento em que ela percebe, ela se toca, poxa, eu estou apaixonada pelo Sr. Knightley. E ela assume, das vozes da cabeça dela, como eu disse, que a Harriet também está apaixonada pelo Sr. Knightley. Só que a Harriet não está apaixonada por ele. E esse não é o problema do livro pra mim. O problema pra mim é a atitude da Emma, não a atitude, os pensamentos que ela tem. Porque nós sabemos, Emma é uma menina rica, nobre, de uma boa família, de uma família de nome. E do outro lado, a gente tem a Harriet, que é uma menina órfã, que viveu num orfanato a sua vida inteira e que a única chance de ascensão social que ela pode ter, ou de uma vida melhor que ela pode ter, é com o casamento. Aí, ela assumindo que a Harriet está apaixonada pelo Sr. Knightley, ela fica, oh meu Deus, e se ele se casar com ela, ele vai se rebaixar a esse nível e não sei o quê, e eu sou muito superior que a Harriet. Eu fiquei assim, nossa... Mas você não era amiga dela? Que isso? Que coisa mais feia você dizer isso. Sabe, essa futilidade de pensar, de assumir que é assim. Errado ela assumir que a Harriet está apaixonada pelo Sr. Knightley. E mais errado ainda é ela criticar caso realmente ela estivesse apaixonada por ele e caso ele correspondesse, se casasse com a Harriet. Porque, segundo as vozes da cabeça dela, que a Emma é dona do mundinho dela, ele se rebaixaria se casando com essa menina. Que absurdo. E assim, tem todo o contexto da época, não sei o que. Realmente, na Inglaterra do século XIX, mulheres órfãs eram muito mais mal vistas do que mulheres nobres, de família, que tinham dinheiro e tudo mais. Então eu entendo que isso faz parte do contexto. Mas eu acho injusto
ela tratar a amiga, porque pra mim, ali, depois que eu comecei a ler essas coisas, eu falei, não, você não é amiga dela, você é a maior falsa do mundo. Eu peguei um exemplo aqui pra simplificar, não dá pra falar a página porque eu tô lendo no Kindle. E tem aqui, ó, esse trecho que ela diz o seguinte: Harriet não era nada, ela era tudo. Amiga, melhore. Ela era supostamente a sua amiga. Então, assim, o livro é bom, as atitudes da Emma me incomodam, mas faz sentido. Acho que era um pouco ali do objetivo da própria autora. Mas, assim, é injusto ela tratar a amiga dessa forma. E eu sei que a gente não tem que assumir que os personagens são sempre bonzinhos e tudo mais, até porque a Emma é a personagem mais dúbia da própria autora, né? Enfim. E pro próprio contexto literário da época, assim. Os personagens não eram muito com nuances, eles eram mais preto no branco, é bonzinho ou é mal. Já diria os livros do Dickens, né? Os únicos 2 que eu li dele me passam essa vibe de que fulano era bom, Beltrano era ruim. E aí vou ler mais um trecho, esse aqui é um pouquinho mais comprido, mas assim, eu tenho que expressar minha indignação com vocês. Como Harriet teve a presunção de erguer os seus pensamentos ao Sr. Knightley? Qual o problema? Não vejo nenhum problema. Como ousara se imaginar a escolhida de tal homem até ter certeza absoluta? A Emma não foi atrás da certeza absoluta. Ela estava lá confabulando na cabeça dela. Mas Harriet estava muito menos humilde e tinha menos escrúpulos do que antes. Parecia sentir pouco a sua inferioridade, fosse de intelecto ou de posição social. Amiga, é tudo sobre isso. É tudo sobre status social e intelecto. Tá chamando a menina de burra, primeiramente. Tá chamando a menina de pobre, segundamente. E de inferior. Só porque ela não é rica. E porque ela não tem paz. Além das minhas opiniões, os textos de apoio desse livro são muito bons. E eu acho que a tradução do livro é muito boa no sentido de ser muito confortável para ler, tá? Então, acho que para começar um clássico, é sempre legal encontrar uma tradução legal mesmo, uma tradução confortável. Dito isso, textos de apoio excelentes. Não recomendar a leitura, pelo contrário, acho que eu recomendo muito mais. E se quer começar de Jane Austen, se for me perguntar, se você perguntar pra mim, Jaque, que livro eu começo de Jane Austen? Da minha singela experiência de 2 leituras. Comece por Emma, tá? Você não vai se arrepender, é muito bom, mas tem esses problemas aí que a gente tem que tem que rever. No caso, não vai dar pra rever porque a autora já morreu e tudo mais, mas enfim. E além disso, Emma é um livro muito importante para a própria cultura pop, né? As Patricinhas de Beverly Hills foram inspiradas nesse livro. E quando eu li isso, eu falei, não acredito. Enfim, eu adoro aquele filme. Tem algumas adaptações, eu ainda não assisti nenhuma. Tem a da Anna Taylor-Joy, que a Natália falou que é muito boa. E eu vou rever as Patricinhas de Beverly Hills, porque eu vi esse filme há muitos anos. E aí eu vou comparar as coisas, mas eu não quis comparar, eu quis vir aqui dar minha opinião social sobre esse livro, sem pensar em outras mídias, mas eu vou assistir. Oi, galera, vocês estão na minha cozinha, como vocês podem ver, tem uma banana lá atrás. E eu vou começar o capítulo 22, mas antes disso, eu não falei nada de Noiva, né, pra vocês, como vocês vão saber do livro. Noiva, basicamente, é um livro que reúne elementos de tudo que vocês podem imaginar que é famoso na literatura jovem, enfim, no mainstream da literatura. Então, é uma mistura de Crepúsculo com Sarah J. Maas, com romance hot, coisas sobrenaturais, enfim. Então, tem um pouco de tudo. Enemies to Lovers, essas coisas todas. E aqui nós temos a Misery, que é uma jovem vampira. Primeiro, o mundo aqui é dividido entre vampiros, licanos, que são os lobos, e humanos. Então, meio que cada um, eles vivem ali no mesmo país, vamos colocar assim, mas cada um tem seu território, são territórios diferentes. Primeiro que esse livro me deixou um pouco surpresa, que ele se passa nos dias atuais, eles têm celulares, a protagonista, ela é tipo uma cientista de dados, assim. Enfim, a Misery tá vivendo a vida dela, ela é uma vampira, como eu disse, no mundo dos humanos. A Misery tá vivendo a vida dela, tá no trabalho e de repente chega uma moça chamada Vânia e fala: o seu pai está te convocando para casa.
E essa moça assusta os colegas de trabalho dela e ela claramente vai ser demitida porque essa moça é vampira, assim como a Misery. Alexa, desativar. Aí, ela é convocada pelo pai dela. E ela fica assim, gente, o que tá acontecendo? Primeiro, ela trabalha numa startup. Porque eu lembro que quando eu tava lendo, de repente, acabou o meu expediente na startup em que eu trabalho. Eu fiquei, olha só, o livro se passa nos tempos atuais. Enfim, aí ela é convocada por essa Vânia. Vânia leva ela pra casa, né, pro território dos vampiros, porque ela mora no território dos humanos. O pai dela falou assim, olha minha filha, você vai ter que casar com um licano, porque senão a gente vai entrar em guerra. Então, nada melhor do que um casamento forçado para que os licanos e vampiros não fiquem brigando entre si. Até porque a nova governadora humana, ela é meio instável. Enfim, acontece que a Misery, por que ela não mora no mundo dos vampiros? A Misery, basicamente, foi um elemento diplomático durante boa parte da vida dela. Ela tem 25 anos hoje. Mas desde os 8 aos não sei quanto tempo, aos 18, acho que até dos 8 aos 18 anos, ela viveu no mundo dos humanos. Não sei se no orfanato, mas no orfanato. O pai dela mandou ela. E veio um humano pro mundo vampiro. Pra o quê? Manter a estabilidade, né? Nada mais do que pegar duas crianças inocentes e mudar elas completamente de mundo. E a Misery, vivendo no mundo dos humanos, acaba se tornando amiga da Serena. E depois que ela é liberta deste pacto diplomático, ela continua morando no mundo dos humanos com a amiga Serena. A Serena é uma menina que é órfã, não tem ninguém na vida, só a Misery. Então elas têm uma outra. A Serena, de repente, desaparece. A Misery, óbvio que fica chocada. Ela, cadê a Serena? Eu nunca mais vi. E elas tinham brigado antes da menina desaparecer. Aí ela resolve. Ela encontra ela encontra uma coisa, uma pista, de que a Serena tá num lugar. E que lugar é esse? Exatamente o território dos licanos. Ela encontra uma coisa que tá ligando a amiga dela desaparecida ao cara que vai casar com ela. Então eles se casam, efetivamente, e ela é enviada pro território dos licanos. O que a gente lembra aqui? O que me remete? Exatamente, vocês estão pensando. Corte de espinhos e rosas, que basicamente o Tamlin se achou no direito de levar embora a Feyre pra terra dele, porque ela matou um lobo, inclusive, do mundo férico, né? Então, vocês podem ver que tem todo tipo de clichê. Mas, gente, eu tô achando muito bom. É muito bom. Eu tô chocada, passada, juro pra vocês. Muito bom. Enfim, tô obcecada pelo livro, fiquei obcecada. Eu comecei a ler domingo, segunda, hoje é quinta. Eu tô em 65%, quase 70%. Eu tô obcecada. E é muito bom, de verdade. Prende muito o livro, depois de ter lido o Emma, que foi sofrido. É um livro muito interessante. E assim, não são os personagens mais profundos do mundo. Eles são bem rasos até. Rasos não vou dizer igual uma folha, mas ali, rasos igual uma porta. Tem um pouquinho de profundidade, mas falta mais. E foi interessante dar essa chance pra Ellie Hazelwood, porque ela com o Epódio do Amor eu odiei. E eu não tenho vontade de ler nenhum romance dela por enquanto. Mas isso aqui me chamou a atenção. Ainda bem que eu segui minha intuição, porque o livro realmente é bem interessante. Então, o livro vai se passar no mundo dos licanos. E é muito interessante o choque de culturas. Porque, por exemplo, aqui a questão, os vampiros aqui não brilham, tá? Igual o Crepúsculo. Mas os vampiros têm uma coisa de... eles se alimentam de sangue, mas são sangue que eles recolhem das bolsas de sangue. Então, humanos não são mortos, nem nada do tipo, para que eles se alimentem. E essa alimentação vampírica, ela é meio... no particular, eles não gostam de compartilhar esse momento com as pessoas. Pra eles não é normal, os humanos adoram. Ela até fala, os humanos adoram fazer festas e tudo mais. Vampiros não fazem isso porque é íntimo. Tomar sangue é íntimo pra eles. E eu achei muito interessante. E também a forma como eles se alimentam é diferente. A única exceção da Misery é que ela gosta de pasta de amendoim. Mas tirando isso, ela bebe sangue. E é isso, gente. Aí eles estão ali... não teve tanto enemies, eles já se tornaram lovers, não rápido, mas eles progrediram pro lovers bem assim, numa velocidade legal, sabe? Então eles não ficaram brigando, não teve briguinha, joguinho, nada. Eles estavam meio afim um do outro, tava claro pros dois, ninguém tentou fugir. Aí tem também o negócio da parceira, que aqui é um pouquinho diferente da Sarah J. Maas, ali, né,
Corte de Espinhos e Rosas, enfim. E é isso, tá sendo uma experiência, assim, muito divertida, eu preciso dizer. Eu tô me divertindo horrores. E agora eu vou ler o fatídico capítulo 22. Se o capítulo 22 não for o fatídico capítulo, não sei, eu vou ter que gravar até eu achar o capítulo fatídico. Mas enfim, vamos lá então seguir com a leitura de Noiva. Galera, eu acho que é agora. Vamos lá. Eu não entendi, mas vamos seguir pro próximo capítulo. E esse aqui já não tem nada a ver com o tema do 22. Aqui eles estão tendo encontro diplomático. E é isso que eu posso falar no momento. Até mais, gente. Oi, vlog, quem é essa? Vocês viram que eu mudei o visual, cortei o cabelo hoje. Inclusive, preciso lavar ele porque minha blusa tá cheia de cabelinho cortado. Mas vamos finalizar esse vlog. Meu celular tá dizendo que eu tenho 5 minutos pra falar, porque não tem mais memória. Tudo bom? E vamos então terminar de falar de Noiva. Eu terminei o livro ontem. Terminei, gente, no trem. E foi uma experiência, porque como vocês viram nos takes anteriores, eu tava querendo falar daquele assunto famoso desse livro ao vivo, enquanto eu li em casa. Mas acontece que esse assunto só apareceu pra mim quando eu estava lendo fora de casa. Primeiramente, eu fiquei obcecada por esse livro, muito mesmo. Eu gostei muito dos dois personagens. Acho que falta um pouco de desenvolvimento da parte dos dois, mas tudo bem. E eu gostei muito da história, assim, tava me deixando instigada e interessante. Mas, quando a gente chega ali no final, o livro tem 30 capítulos, se eu não me engano. Quando a gente tá ali no 27, 8 e 33, e quando a gente tá no capítulo 30, eu sei que, assim, os 3 últimos capítulos, aparece o vilão. E é uma coisa, assim, meio Scooby-Doo, só faltou tirar a máscara pra descobrir de quem que eles estavam falando. Enfim, então achei um pouquinho, assim, não sei, né, meio Scooby-Doo. Enfim, eu achei interessante, mas essa parte eu achei chata. A Misery, coitada, só se ferra. O nome dela, até porque o nome da coitada é Misery, né? Que em português é miséria, coisa ruim. Então a pobre da menina não tem um dia de paz. Aí tem um momento em que, assim, a Misery e o Louie, né, que é o par dela, eles nunca fugiram do sentimento um pelo outro. Então os dois sabem que os dois estão afim do outro e eles meio que abraçam isso. Mas chega um momento em que eu fiquei assim, o que é isso, meu filho? Porque tem todo o rolê do parceiro. E ele vive falando pra ela que o parceiro pros licanos não é da forma que ela imagina que seja. Só que esse querido não para um minuto pra explicar pra ela. E não para um minuto pra explicar pra mim. Aí eu fiquei assim, ele vive falando pra ela, Misery, você não deve falar de coisas que você não sabe. Então, me explique, que aí eu não vou falar de coisas que eu não sei, eu vou falar com propriedade. E isso me incomodou muito. E aí tem um momento, depois que eles finalmente transam, o cara, ele meio que abandona ela, fala assim, não, a gente não pode ficar junto, não sei o quê, porque você não é minha parceira, e esse negócio de parceiro pelicano é muito complicado. E eu fiquei assim, amigo, tudo bom? Eu achei, porque eu sei que os romances costumam ter isso, né? O momento em que o casal fica junto, aí o autor resolve em 90% do livro separar só pra dar um susto nos leitores e depois eles voltam. E não foi bem executado isso aqui pela Ellie. Eu achei um pouco mal feito. Aí tem o rolê da amiga dela que ela encontra finalmente, a gente descobre o que aconteceu com a amiga dela, e é tão bobo que eu fiquei assim, não é possível. Mas tudo bem. E, gente, o rolê do nó, né? O nó. Que todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Eu não sabia que tinha esse rolê do nó, eu fui pesquisar nos cachorros, eu fui pesquisar. E é uma experiência, tá? O capítulo do nó, ele é o penúltimo ou o último, então não era o 22 como eu tava achando. Eu não sei porque eu tava achando que era o 22. Aí lá no último capítulo aconteceu finalmente. Eu estava lendo num trem lotado, eu espero que ninguém tenha lido o que eu estava lendo, porque era vergonhoso. E eu lembro que eu dava risada lendo aquilo, eu fiquei, não, eles não estão tendo esse diálogo, sabe assim? Então, resumo da ópera, é um livro muito divertido, muito pra passar o tempo. Tem algumas cenas hot. Isso aqui não me atrai em livro, eu geralmente não me importo muito. Eu não sou nem amo ou odeio. Eu só não ligo. Tá lá, às vezes eu pulo, às vezes eu leio. Tudo depende, mas eu não faço questão. Então tem algumas cenas e tudo mais. A fantasia com romance eu acho que é muito bem equilibrado e pende mais pra fantasia. Isso eu achei interessante. Algumas coisas, alguns elementos tradicionais de fantasia, acho que a Ali
trabalhou muito bem, outros nem tanto, mas assim, é o primeiro livro de fantasia fantástica, assim, que ela escreve. Eu acho que ela começa muito bem, muito bem mesmo. O romance, ele é um slow burn, mas é um slow burn que eu gosto, porque o De Hipótese do Amor eu odiei. E, na verdade, não odiei o slow burn apenas, eu não gostei de como o romance lá foi construído, enfim, fiquei incomodada. Mas aqui, excelente, não tenho o que dizer. Bom, galera, essa é a conclusão desse vídeo. Neste vídeo, como eu disse, eu dei uma segunda chance pra Jane Austen, pra Ellie Hazelwood. Eu acho que eu fui muito bem. Não odeio as autoras. Ainda quero ler coisas das duas, sem dúvida alguma. E, enfim, essas são cenas para os próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui, um joinha, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo. Tchau!